Todos nós queremos justiça. Mas como alcançar justiça em um mundo injusto? Há um tribunal, onde só alguém maior do que a justiça pode julgar as causas mais difíceis. Quando você está fazendo o que é certo, você tem direito à justiça. Quando você não faz o que é certo, aí só a misericórdia de Deus. Preparado? Hoje é a nossa vigília, hein? Vai ser uma bênção! E quando há o arrependimento, então a pessoa tem direito à misericórdia de Deus. Mas a maior injustiça que existe no mundo é você não ter o Espírito Santo, a salvação, depois de tudo que Jesus fez por você. Fala galera, avisa pra geral que a FJU está na TV Templo, canal 10.1. E claro, estamos nas nossas redes sociais também. Então bora curtir, comentar e compartilhar com seus amigos aquela live topzera. Vamos ao top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. A live FJU está no ar. Estamos mais juntos do que nunca. Olha, essa aí vocês viram. A gente fez Abra-se o Mar com o Mar da Galileia atrás da gente. Cadê a galera que foi para Israel com a gente? Vem, corre aqui no altar rapidinho, por favor. Essa galera estava lá com a gente. Quem queria voltar? Quem queria voltar para cá? Quem queria ficar lá? Com míssil, com bomba, com tudo, não tinha problema, né? Chega aqui mais perto, por favor. Quero ouvir de alguns de vocês o que experiência. Pedro e Rebeca, vem cá. Esses aqui casaram em Israel. Foi ou não foi? Fala aí como é que foi, Pedro. Fala aí como é que foi a experiência lá. Então, bispo, foi um privilégio muito grande. A gente não esperava ter essa... Segura um pouquinho mais perto. Mais perto? Isso. Nós não esperávamos ter essa bênção. Então, estava comentando com ela antes de... Eu não tinha nenhuma expectativa de casamento, né? Eu era uma pessoa que falava assim, não, eu vou servir a Deus e eu não vou nem casar. Segura mais perto. Porém, eu olhava e falava assim, não, eu vou servir a Deus e não vou nem casar por conta de situações frustradas que eu tinha no passado. Então, eu falei... Meu Deus, quando eu me vi casando, falei, foi um privilégio, foi uma bênção muito grande casar lá, na Terra Santa. Quer dizer, vocês estavam pensando em casar em agosto. Em agosto. Né? Primeiro em outubro, depois e aí em decidiram agosto. ir lá, a gente falou, vamos casar vocês lá. Primeira noite que nós chegamos lá, chegamos de tarde, chegamos de manhã ou de tarde? Chegamos à tarde, fomos no hotel, trocou de roupa rapidinho, fomos para a igreja, casamos eles. A primeira noite deles lá já foi de lua de mel. Aliás,
Aliás, olha que lua de mel, conheceram 4 países, passaram na Espanha, Israel, Jordânia e ainda foram para Dubai. Era para ser 7 dias, acabaram ficando 20 dias. E o que te marcou lá nessa viagem? Bispo, teve 3 pontos que me marcaram, né? O primeiro, quando a gente chegou, que a dona Josi, assim, no ônibus, ela já comentou com a gente sobre o sim, senhor, né? Ela tinha dito que, às vezes que o bispo tinha ido lá, comentava com ela se ela tinha estudado para ser guia, e ela sempre falava sim, senhor, mas no fundo ela não fazia. E ela já comentou com a gente sobre isso, né? Que às vezes a gente fala sim, senhor, da boca para fora, mas no nosso íntimo a gente não cumpre a palavra, né? E o segundo ponto que foi no meu casamento, que é uma frase que eu levo comigo, né? Que o temor sempre vai te fazer permanecer. E foi um dos pontos que o Senhor comentou. Se a gente tem temor a Deus, a gente não vai errar, a gente não vai pecar, a gente vai permanecer até o fim. E o terceiro ponto, que para mim foi mais 4 pontos, né? Tem mais, esse foi o terceiro. Foi o Monte Getsemane, porque eu fiquei imaginando, né, que Jesus, né, quando a gente está lá no Monte das Oliveiras, no Getsemane, né, que também eram ambos, como que Jesus, ele reagiu, né? Saía sangue dos poros de Jesus, porque ele não é porque ele ia ser chicoteado ou que ele ia sofrer, e sim porque ele ia passar a primeira vez longe de Deus. Então eu fiquei imaginando comigo, né? Será que um dia eu vou ter essa mesma reação, né? Por mais que a gente lute para ir até o fim, permanecer, ter o Espírito Santo, mas saía sangue dos poros de Jesus, porque ele não queria estar separado. Então esse é um ponto. E no Monte Hermon, que foi onde a gente deixou um dos nossos maiores medos, que era o altar. Então, ali a gente conversou, a gente viu, falou assim, aqui é onde houve a mudança, onde Jesus subiu com os discípulos, demoraram 6 dias para subir, é onde a gente vai entregar o nosso medo. Porque a gente ter vindo aqui não foi apenas para casar, foi 1% dos 99% que a gente recebeu lá em Israel. Então, a decisão que vocês tomaram, qual foi, Rebeca? Lá. De entregar nossa vida integralmente para Deus. A gente já servia a Ele e não tem porquê a gente não viver para isso. Tanto é que, de tudo que a gente recebeu, não tem como a gente voltar para cá e viver nossa vida comum, a vida que a gente já levava antes. A gente ouviu, antes de ir para lá, que haveria essa cura da alma, essa transformação, que a gente não voltaria da mesma forma, teria outra visão, e foi justamente o que aconteceu. As pedras falaram, tudo falava, tudo a gente via Deus. A gente ia para um local, Deus falava com a gente de uma forma. A gente ia para outro, Deus falava. Então, toda a viagem, Deus falava com a gente em algum ponto. E esse foi o que mais ardia. Entrega a sua vida para o altar, entrega a sua vida para o altar. E aí a gente conversou realmente lá no Monte Hermon e a gente decidiu entregar a nossa vida no altar. Servir a Deus no altar. Sim, senhor. Então, daqui a pouco vai ser o pastor Pedro. Amém? Amém? Estão prontos para isso mesmo? Sim, tem certeza? Sim. Aliás, você falou uma coisa, né? Ele disse assim para mim lá. Ele falou, bispo, a última coisa que eu pensava que o senhor ia falar era sobre o quê? Do altar. A Rebeca até falou, Pedro, mas ia ser meio óbvio. Aí eu falei, não, para mim não era óbvio. A gente ia passar pelos pontos onde Jesus passou e eu não imaginava que ia ser sobre o altar. E em todos os pontos que a gente passou, como dizia a Nicole... E não foi programado, não. Era o próprio Espírito Santo. Você ouviu mais do altar lá do que em qualquer vigília na sua vida. Literalmente. E como dizia a Nicole, o Senhor era como se fosse o chato falando ali toda hora, mas era o próprio Deus, porque assim como a gente viu lá, a gente ficou um tempo a mais para a gente conseguir ouvir Deus. O que a gente recebeu, não tem como a gente chegar aqui e dizer não para Deus. A gente literalmente foi uma cura na alma, transformação para todos os jovens, porque... Então, prepara as coisas. Sabe aquele apartamentozinho que vocês nem usaram? Nem vai continuar usando. Tá ligado? Sim, e vão arrebentar em nome de Jesus. Amém? Quem mais? Esse aqui também, né, Samuel? Vocês assistiram o vídeo dele no blog do bispo? Fala aí da tua experiência lá também. Sim, senhor bispo. O desejo de todo cristão, né, depois de convertido, é conhecer a Terra Santa. E essa caravana, ela demorou 2 anos para acontecer, né? E durante esse período a gente vê que o próprio Espírito Santo já vinha trabalhando com a gente para chegar ali e não chegar de qualquer maneira. Então a gente vê a caravana, toda uma evolução do ministério do Senhor Jesus, desde quando ele chamou os discípulos, o batismo nas águas, cenáculo. E um ponto que me marcou muito foi a cidade de Corazim, porque ali foi uma cidade que desprezou tudo que eles viram. E quantos de nós não vemos isso todos os dias na igreja, né? A gente vê
a cura, a gente vê a pessoa chegar como mendigo e depois ela prosperar, a gente vê o poder do Senhor Jesus sobre os demônios, e muitas vezes a gente usa tudo isso que a gente tem recebido para nosso próprio bem. Então, quando a gente estava ali correndo dos mísseis, do foguete, quando a sirene tocou, a gente estava ali dentro de um bunker. Tem um pedacinho dos mísseis aí? Só o dos mísseis. Só para vocês entenderem como é que a gente estava lá. Vai continuar. Então, ali quando a gente correu para o bunker, não deu tempo de levar nada. Não deu tempo de pentear cabelo, não deu tempo de levar carro, apartamento. E ali dentro do bunker eu vi que eu tenho feito isso com a minha vida. Porque o que o Senhor Jesus quer? Por que Ele nos deu o Espírito Santo? Para que a gente possa acumular tesouro no céu, para que a gente possa ganhar alma. Ele tem sede de almas. E então, quando a gente estava ali dentro do bunker, eu olhei e falei, meu Deus, eu tenho feito isso com a minha vida. Eu tenho estado dentro do meu apartamento, dentro do meu conforto, ao invés de eu estar na guerra pelas almas. Porque a gente, como está como obreiro, a gente dedica a nossa vida, 2 horas que a gente coloca no uniforme. Mas então, quando a gente se coloca à disposição do altar, é aquilo que o Senhor falou para nós. Quantas almas você quer ganhar na sua vida? Você quer ganhar 1, 2? E a nossa resposta é, quero ganhar o máximo possível, né? Então, para a gente ganhar o máximo possível, a gente está à disposição do altar. Então, ali dentro do bunker, eu vi que o que Deus quer da gente é que a gente esteja inteiramente à disposição dEle. Se Ele nos deu o Espírito Santo, é a capacidade da gente entrar dentro do inferno e arrancar as almas que estão sofrendo. Hoje você tem o quê? A sua vida como é que é? Bispo, eu fui para a faculdade muito novo, então ali eu me perdi nas drogas totalmente, fumava maconha todo dia, cheirava pó e era um horror. Então, quando eu me vi no fundo de poço, o Espírito Santo me deu aquele choque, foi num voto de fogueira santa, os vícios saíram, e então a minha vida começou a andar. Eu tive a oportunidade de formar engenheiro agrônomo, fiz mestrado, fiz especialização em cafeicultura, fiz um MBA em gestão empresarial, dei aula em faculdade, e hoje eu trabalho no banco, trabalhava, né? Então, eu tinha uma vida estável, comia nos melhores restaurantes, vestia do bom e do melhor, mas aquilo ali me incomodava. Um certo dia, um homem de Deus falou para mim, rapaz, você tem um chamado. E aquilo que o Senhor falou, né? O chamado Deus já fez, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E às vezes a gente fica querendo aquela confirmação de Deus, né? Deus, fala para mim, aparece aqui para mim, né? Sendo que Ele já fez tudo. Ele já fez o chamado, né? Então muitas vezes a gente fica resistindo à voz de Deus. E é como a cidade de Corazim, né? Ai de ti, Corazim, né? Se em ti fosse feito os milagres que foram vistos, né? Então ali dentro do banco eu me senti como um soldado preparado, mas como um covarde ali me escondendo diante da situação. Ao invés de estar na guerra, eu deveria estar ali. Então isso falou muito forte. Então agora você vai largar tudo. Sim, senhor, bispo. Tem certeza? Estamos à disposição. Tua irmã está aí, né? A Bruna, vem cá. O que você acha da decisão dele? Bispo, igual ele falou, né? O chamado foi feito e a gente percebe que quando ele se coloca como um soldado preparado, Deus foi separando ele, né? A todo momento, né? Ele nunca conseguiu ser constante num projeto longo, né? Então sempre aquilo ali, há algum tempo, desde que ele recebeu o Espírito Santo, Deus tem separado, né? Assim, ele foi para longe da família, né? Então ele já começou essa separação. Aliás, o nome é Samuel, né? É Samuel, devia ser Jonas, né? Mas é Samuel. Jonas, porque, só para vocês entenderem, quando a gente chegou lá, a gente ia vir embora na sexta-feira, e na quinta-feira estourou a guerra. Então o voo foi cancelado, fechou o espaço aéreo, não tinha como sair. Então nós pegamos a guerra do começo, e no dia que nós saímos de lá, logo depois que a gente saiu, acabou a guerra. Quer dizer, é como se Deus tivesse feito assim, tem algum Jonas aí no meio ainda. E a gente brincava com isso lá, quer dizer, tem alguém ainda aí que não decidiu, tem alguém aí, e a gente não pode ir embora por causa dessa pessoa. E aí no final, quando a gente conseguiu ir embora, a guerra acabou. Então nós podemos falar que vivemos a guerra inteira de Israel, a guerra dos 12 dias lá. O que você aprendeu lá? Você lavou roupa? Eu aprendi a lavar roupa. Acho que foi todo mundo lavando roupa na pia. Segundo diz a minha mãe, tem coisas que só a guerra resolve, né? Então essa foi uma. Mas uma coisa que grita dentro de nós para deixar para vocês é que não dá tempo. Não dá tempo. Eu tenho um testemunho de vida
e de quem ficou muitas vezes pedindo a Deus: meu Deus, daqui a pouco eu me converto, daqui a pouco eu me conserto. A gente foi para o Mundão junto, né? Nascemos na igreja, fomos para o Mundão junto, e eu me lembro de várias vezes, né, por estar com o pé no mundo, e a gente vinha nas reuniões, né? Domingo a gente era os misseiros, né? Domingo a gente estava ali, mas a palavra incomodava, a gente dava uma amortecida e na quinta, sexta já estava de volta. E eu me lembro de muitas vezes, né? A gente viajava muito, de pedir a Deus: meu Deus, não deixa acontecer nada, não deixa esse carro bater, porque eu vou para o inferno. Se fosse agora eu ia para o inferno. E foi muito curioso, porque eu tô tratando os joelhos, né? Então eu ando devagarzinho. E na primeira sirene eu estava tomando banho, né? Era 3 da manhã, eu estava tomando banho, que o nosso horário era meio trocado lá. E naquele momento, como a gente não conhecia, né, o sistema da sirene, que tem um tempinho ali para a gente chegar, eu imaginei que estava caindo, né? Aquela gritaria, todo mundo bate na porta: bora, 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 a sirene é o míssil, né? Yala. E assim, era todo o hotel, né, pessoas que a gente não conhece, correndo, aquele tumulto, e eu não entendi nada. Então, naquele momento, assim, eu já imaginei, né, que eu estava tomando banho, né? Eu não corro, né? Então, assim, né, se o míssil caiu, né, eu fui. E a maior alegria que eu tive na minha vida, por incrível que pareça, com uma sirene, e a sirene é muito alta, é desesperadora, foi uma alegria imensa de saber que, se fosse a hora, eu estava pronta. Porque por muito menos, em outras vezes, eu pedi misericórdia a Deus, porque eu sabia onde estava a minha alma. Então, jovem, podia ter sido um míssil, podia ter sido uma bomba, mas podia ter sido um infarto. Você podia morrer dormindo, pode ser agora, você pode não sair dessa vigília vivo, né? Então, assim, não é pessimismo não, a gente veio da guerra, mas não é pessimismo não, mas é que não dá tempo. Nos momentos de sirene, igual ele falou, a gente só se preocupava com a gente, com a nossa vida e com o próximo. A gente queria acordar quem estava dormindo e bate na porta: vamos lá, bora, mas não dá tempo de nada. A gente tem que estar pronto. Às vezes a sirene vinha de manhã, às vezes a sirene vinha à noite, às vezes a gente colocava a comida no prato, o celular começava a disparar, largava a comida, saía correndo, às vezes era de madrugada. Então, assim, eu tive essa experiência de vida. Isso era em cima da nossa cabeça. Mas nunca estivemos em perigo. Não, em momento algum. O lugar que nós estávamos era seguro, graças a Deus. A igreja cuidou de todos nós. Muito. O cuidado, nós verdadeiramente tivemos uma mãe, né? A gente fala que a igreja é a mãe, e nós tivemos uma mãe. Nós tínhamos pessoas mais velhas no grupo, mas nem nós, que temos, né, um pouco mais de idade, nos preocupamos com absolutamente nada. Nada. A gente acordava, tinha onde dormir, tinha onde comer. Aliás, comemos, né? Bastante. Todo mundo engordou, né? Não tem ninguém com cara de guerra. E assim, às vezes a gente mandava notícia, teve familiar que ficou até bravo, né? Falou: para de brincar com isso daí. Mas não era que a gente estava brincando com a situação, a gente sabia do risco, né? A gente não estava numa área de alvo, mas a gente corria risco. Mas a gente, a paz, né? Descer cantando ali, vocês vão ver a gente descendo cantando para os bunkers e brincando, porque é a alegria de quem está salvo. Isso não tem preço. Pague o preço, custe o que custar, custe uma amizade, custe aquilo que você gosta, custe a sua vaidade, custe o seu meio social, custe o que custar, pague o preço, porque é o único que vale. Nós tivemos um que teve uma experiência, vem cá ver, esses dois aqui, vem cá os dois. Ganharam até a música. Esses dois tiveram uma experiência lá, quando tocou a sirene, fala para eles. Tocou a sirene, era mais ou menos umas 5 da manhã. Não sei. E aí... Não, era 4 da manhã. E aí acabou que a gente estava num sono tão pesado que a gente não acordou. E o Luiz falou assim: obreiro, eu tenho um sono muito pesado, então coloca para despertar, qualquer coisa a gente corre. Tá bom. Só que eu estava tão cansado que tocou, acho que coisou míssil, um monte de coisa, e fizeram a chamada e a gente não estava lá. Aí o bispo teve que ir lá acordar a gente. Foi uma experiência que eu nunca vou esquecer na minha vida. Como é que eu acordei vocês? Bora, rapaz! Aí eu lembro que eu vi uma silhueta assim, o bispo Celso. Aí ele gritou bem nessa hora. Aí deu um pulo da cama, acho que eu coloquei o tênis errado. Aí eu gritei o Luiz, a gente foi correndo. Nunca mais vou esquecer isso. Para salvar a vida dele, vale tudo.
Mas depois vocês não atrasaram mais. Não, senhor. Aprenderam ali, Sim, senhor. né? Legal. Cadê a Vitória? Vem cá, Vitória. Vocês viram o testemunho dela? Como que a mãe dela mudou? Fala para elas aí. O que aconteceu? Quando a gente estava... Segura mais pertinho. A gente estava no bunker, né? E a minha mãe, ela sempre teve uma resistência ao altar. E ela fazia várias coisas, né? E ela me trouxe para a igreja, e era uma coisa que eu não entendia. Que você quer servir ao altar e ela não queria que você Ela não servisse. queria. E ela que me trouxe para a igreja, ela que me ganhou para Jesus. E quando eu falei para ela que eu queria o altar, ela não quis, não aceitou por nada. Então, ela falava que eu não prestava para o altar, né? Que eu não servia. E eu evitava de ligar para ela, porque eu tinha medo da sirene tocar e ela ouvir. E aí, um dia ela ligou, eu atendi ela, pedi para Deus para que não tocasse a sirene. E ela começou a falar, né? Eu comecei a falar das experiências que eu tive, né? A experiência do bunker, da primeira sirene, que Deus falou muito forte. Porque eu fui chamar as meninas, ajudei a descer, e Deus falou, além da vida, é a alma, né? É a alma que vale. Então, quando ela ligou, ela começou a falar. E é uma coisa que eu não pedi para Deus, assim, para livrar da guerra, para me tirar de lá ou para curar minha mãe. Uma coisa que veio na minha cabeça foi orar para o pensamento dela abrir. Eu falei, meu Deus, o Senhor precisa fazer alguma coisa. Né? O Senhor precisa abrir o pensamento dela, porque eu não posso fazer nada, não tem o que eu faço, não tem como mudar o pensamento da minha mãe. E aí, quando ela ligou, ela começou a falar. Ela falou assim, minha filha, eu te entrego no altar. Você é meu Samuel. E ela começou a falar. E começando a chorar como se custasse muito para ela. E custa, né? Para uma mãe entregar. E aí foi muito forte para mim, porque eu vi o cuidado do próprio Deus. Quando ela falou aquilo, nossa, eu me enchi de alegria. Precisou da guerra para ela mudar. Precisou da guerra para ela mudar. E foi muito forte, porque ela não estava ali. E eu não estava contando para ela que os mísseis estavam passando pela gente, que a gente corria para o bunker. Quando tocava o alarme, às vezes chegava a mensagem dela, tá tudo bem? E eu correndo, tá tudo bem, mãe, graças a Deus. E aí foi você também quer servir a Deus no altar? Sim, senhor. Está pronta para isso? Sim, senhor. Tem certeza? Sim, senhor. Quem quer para Israel com a gente na próxima? Olha lá. Cadê a Letícia? Está aí, não? A Letícia está aqui. A Letícia é um caso muito interessante. Fala para eles aí, Letícia. Então, eu não sou da Universal, né? Eu faço parte de outro ministério. E meu pai foi da Universal, ele é da Universal, daqui do templo. E eu sempre fui desde pequenininha. Então, surgiu a caravana e ele me falou no começo desse ano, porque sempre foi um grande sonho meu ir para Israel e desfrutar das experiências com Deus. Então, no começo eu fiquei bem apreensiva, né? Eu me agarrei mais no meu sonho e, nossa, eu vou num grupo que eu não conheço, pessoas que não conheço. E no primeiro dia eu já vi que foi totalmente, assim, quebrou minhas expectativas no melhor sentido. O grupo jovem foi maravilhoso, a gente teve uma recepção muito boa, o bispo, a igreja, os pastores. E uma das experiências que mais me marcou foi no primeiro dia, depois, quando a gente foi ao Getsemane, onde a gente viu, né, que o Senhor Jesus, ele suou sangue. Então, ali eu pude ver realmente o verdadeiro sacrifício, mais uma vez, de Jesus por nós. E me coloquei no lugar do Senhor. E pensei, nossa, o quão pouco a gente faz para Deus. Então, o quão, às vezes, a gente acha que faz muito e faz pouco. Antes de ir, eu estava com a mentalidade de focar muito no futuro. Eu pensava muito no vestibular e o que está acontecendo. E acaba que eu deixava algumas faltas ali no meu relacionamento com Deus. E eu pude ver que não adianta eu buscar aqui, a terra, se eu não buscar primeiro o reino dos céus. E uma outra experiência também foi onde Deus falou muito forte comigo lá no cenáculo. E eu pude fazer uma oração muito sincera a Deus. E um desejo que eu já tinha antes de viajar ao mundo e falar da palavra do Senhor, Deus despertou mais ainda, porque a gente pôde ver, mesmo na Terra Santa, como as pessoas são carentes da presença do Senhor, como elas necessitam de Deus. O que você achou de Força Jovem? Arrebentou. Já está até com a camisa, ó. Hã? É ou não é? Arrebentou. Mostra para eles a camisa aí, Letícia. Aí, ó. FJU. Que legal. Em nome de Jesus, ano que vem vai ter de novo. Quem vai com a gente? Quero ver. Então... Celebrai a Cristo, celebrai no dia, toda hora, sem parar. Celebrai a Cristo, celebrai no dia, toda hora, sem parar. Celebrai a Cristo, celebrai.
ressuscitou. Ele vive e reina para sempre. Ressuscitou. Ele vive e reina para sempre. Fica ligado, galera! Já voltamos com a live FJU. Você já sentiu que precisa de algo a mais na sua vida espiritual? Algo que vá além do comum. Algo que te impulsione a um novo patamar de conexão com Deus? A FJU te entende. Por isso, promovemos as reuniões do Algo a Mais, um espaço para aqueles que buscam ir além. Nossos encontros semanais não são comuns. São momentos de troca, aprendizado e crescimento. São temas direcionados ao seu dia a dia para te auxiliar em seu crescimento espiritual. O objetivo do Algo a Mais é simples. Queremos que você receba algo além do que já recebeu de Deus. Se você buscar mais, se você deseja ir além, junte-se a nós nas reuniões do Algo a Mais da Força Jovem Universal. Acesse nosso site e saiba onde nos encontrar. Esporte, cultura, entretenimento e toda informação de última hora para deixar você bem informado de tudo o que acontece na FJU. Fique por dentro, se inscreva no canal oficial no YouTube Força Jovem Universal e ative o sino das notificações. Plantão FJU. Não somos só notícia, somos história, junto aos fatos, mostrando a verdade na sua verdadeira essência. Vídeos curtos, séries, filmes, vídeos curtos, selfies, influencers, moda, vídeos curtos, coisas boas, coisas ruins, vídeos curtos. Ei, para o que você tem usado a internet? Vem fazer parte de uma galera que usa esse meio tão necessário hoje em dia para salvar. Estamos falando deles, do Projeto Mídia FJU. São 4 departamentos. Fotografia, que atua desde a captura até o tratamento. Produção audiovisual, que conta com roteiro, captação, edição, matérias jornalísticas, séries e filmes originais da Força Jovem e muito mais. Design, que cria todas as identidades visuais dos eventos, encontros e divulgação do grupo. Por fim, mas não menos importante, mídias sociais. São eles que levam online tudo aquilo que o mídia produz. Vem fazer parte da geração que usa a mídia para transformar. Pausa aí. Eu quero fazer parte. Como que eu faço? Procure seu coordenador da FJU e conheça as oficinas do mídia, que acontecem aos finais de semana no seu polo FJU, onde você pode se aperfeiçoar e, se destacando, entrará para o CPM, o Corpo Preparatório para Mídias, onde você se desenvolverá na prática e logo mais poderá fazer parte do projeto, que alcança milhares de pessoas em segundos. Ah, agora entendi. Vem pro mídia. A voz da FJU. Senhoras e senhores, convidamos os passageiros do voo Descobrindo o Brasil para embarque imediato. Já imaginou embarcar em uma viagem e descobrir tudo o que há de melhor no nosso Brasilzão? Então prepare o seu passaporte e venha conosco. Cultura, educação, beleza natural, entretenimento e muito mais. Tudo isso você pode acompanhar no canal oficial da Força Jovem Universal. Se inscreva e ative as notificações para não perder isso e muito mais que acontece na FJU. Descobrindo o Brasil. Você já teve um encontro? Com certeza já. Bom, o encontro pode ser um date, ou um encontro de negócios, ou um encontro com seus amigos para curtir a praia.
ou ainda encontrando aquele objeto perdido. Mas também pode ser uma mudança de vida. Todos os finais de semana temos um encontro jovem. Aqui você encontra verdadeira alegria, paz, amigos que se importam com você e aprendizados únicos que te levam a uma vida melhor. Sem contar as atividades culturais e esportivas que rolam eventualmente. Tudo isso em um polo FJU pertinho de você. Encontre acessando forçajovemuniversal.com ou em nossas redes sociais oficiais. No Encontro Jovem, a gente se encontra. E aí, eu te encontro lá? Voltamos com a live FJU. Como você já sabe, toda vigília é igual, mas é diferente. É ou não é? Igual por quê? Porque nós seguimos a mesma fórmula. Diferente porque Deus sempre fala de uma forma diferente para nos ajudar. Então a gente sempre fala, começa com libertação, depois a entrega, a busca com o Espírito Santo, a gente fala sobre o altar, que é a ordem cronológica que deve acontecer. Primeiro a pessoa tem que se libertar, uma vez se libertando, entrega a vida para Ele, entregando a vida para Ele, ela recebe o Espírito Santo e aí vem o desejo de servir a Deus. Então, eu queria ajudar hoje você que está precisando de um socorro de Deus. A gente tem falado da justiça, estamos no meio da fogueira santa da justiça. E quando a gente olha, por exemplo, a vida de muitos jovens, de muitas pessoas, sofrida, não é que a pessoa merece sofrer, ninguém merece sofrer, mas existe uma razão para o sofrimento de muitos. Eu pergunto, é justo o diabo trabalhar na vida de uma pessoa? O que você acha? É justo ou não? Jesus disse que o diabo veio para quê? Para matar, para roubar e para destruir. Não é verdade? Então, é justo ele matar, roubar, destruir a vida de alguém? Sim ou não? Eu acho que é. Na vida de quem? Na vida daqueles que não obedecem à palavra de Deus. Eu estava meditando hoje sobre Jó. E vocês conhecem a história de Jó, não conhecem? E diz assim: era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Então, quando o diabo foi ter com Deus, e Deus falou: você viu o meu servo Jó? Um homem íntegro, temente a Deus, reto. E aí o diabo falou: claro, você coloca uma cerca ao redor dele, que eu não posso tocar. Quer dizer, na vida de Jó havia uma cerca. Havia uma cerca, uma proteção ao redor da vida de Jó, que o diabo não podia tocar, porque Jó obedecia a palavra de Deus. Então não era justo o diabo tocar na vida de alguém que obedece a Deus, mas ele pode tocar na vida de quem não obedece. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva lá no paraíso. Eles tocaram onde não deviam,
e abriram as portas para o mal. Então, muitos têm sofrido porque têm desobedecido a palavra de Deus. E aí vem o sofrimento, a depressão, o desejo de morrer, a angústia, a automutilação, vem os problemas, os vícios, tudo aquilo que traz sofrimento para uma pessoa, porque não há a proteção de Deus sobre a vida daquela pessoa. E não é porque Deus não quer, é porque a pessoa ainda não escolheu obedecer a palavra dele. Então, enquanto não há essa cerca, essa proteção, o que acontece? O diabo pode tocar. O diabo Deus chama aqueles que são dele de quê? De filho, não é isso? E o diabo? A gente falou na vigília passada, chama de quê? De cavalo, meu cavalo. Quer dizer, ele pode tocar na vida de quem não está obedecendo a palavra de Deus. Ele pode. Por exemplo, se a gente for agora na rua, nós vamos ver pessoas se drogando, bebendo, sofrendo, e mesmo se a gente orar por aquelas pessoas, não vai mudar nada, a não ser que elas queiram obedecer a palavra de Deus. Você pode ir numa casa agora de encostos e tentar falar com as pessoas. Se elas não quiserem ajuda, não há nada que a gente possa fazer. E o diabo pode tocar. Ele tem o direito de tocar na vida daqueles que desobedecem a palavra de Deus. E ele tem feito isso. E por isso o sofrimento, por isso a angústia. Teve a Angélica falou, ela na vigília passada ela manifestou. Hoje está batizada com o Espírito Santo. Mas por que ela manifestou? Porque ela vinha desobedecendo a palavra de Deus, ela guardava uma mágoa dentro dela. E o que Jesus fala sobre mágoa? Ele fala para a gente perdoar. É ou não é verdade? Ele manda perdoar. Se a pessoa não perdoa, então ela desobedece a Deus e obedece ao diabo. Ele pode tocar na vida dela. E aí vem o sofrimento. Então, esse mal, e o diabo é mal, e ele é poderoso em termos, porque ele destrói a vida das pessoas. Jesus disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir, tem feito isso. Até que, aí eu estava lendo sobre o valente, não é isso que a Bíblia fala? Diz assim: quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em quem confiava, e reparte os seus despojos. Então, o diabo é valente, e ele tem destruído a vida de muitos. Mas quando chega alguém mais valente do que ele, então esse valente pode tirar os despojos da mão dele, quer dizer, tirar a vida da mão do diabo, que é o que nós fazemos. Então, é justo o mal tocar na vida de quem desobedece a Deus, mas não é justo ele tocar na vida daqueles que estão obedecendo. E por isso a Bíblia diz, né? Deus diz lá em Deuteronômio 28, se obedeceres a minha voz, tudo que eu mandar vai acontecer isso, de bom. Se desobedecer, vai acontecer tudo de ruim, porque o diabo vai ter autoridade para tocar na vida daquela pessoa. Você está entendendo? Então, por exemplo, a gente chega e manda o demônio embora, e a pessoa vai e faz o que é errado diante de Deus. Ele vai voltar, ele pode voltar, porque a pessoa dá autoridade para ele voltar e tocar na vida dela. É justo, é justo. O que não é justo é ele tocar em quem obedece a Deus. Por isso que ele não podia tocar na vida de Jó, a não ser quando Deus permitiu, e permitiu por uma razão que a gente sabe, que era para nos ensinar sobre isso. E porque Jó ainda não conhecia Deus, mas ele obedecia a palavra de Deus. Entenderam? Então, você pode continuar sofrendo do jeito que você tem sofrido,
ou você pode dar um basta nisso. A escolha é sua. Como eu sempre falo, você que tem sofrido com depressão, você que tem pensado em se matar, você que tem se automutilado, você que tem sofrido, você pode voltar para casa sim, a vida é sua. Você pode permitir que Ele continue tocando na sua vida, Ele vai continuar tocando. O diabo não desiste de ninguém, o diabo não se cansa. Assim como Deus não se cansa da gente, o diabo não cansa da pessoa. Ele não vai chegar assim, já usei muito, não quero mais ela não, dou para Deus. Não existe isso. O diabo quer trabalhar na vida da pessoa até o fim, para levar a alma dela. Mas quem que decide isso? É a própria pessoa. Então lembra que eu já falei com vocês nas últimas vigílias, em várias vigílias a gente já mencionou sobre isso. Só tem um tipo de pessoa que Deus não pode ajudar. Quem são? Quem lembra? Os orgulhosos que não se humilham para pedir ajuda. Esse tipo de pessoa não pode ser ajudada. Então Deus tem que quebrantar a pessoa. Às vezes Ele permite que certas situações aconteçam. Às vezes a pessoa tem que perder, ela tem que sofrer, ela tem que passar um inferno para ela poder gritar e falar, me ajuda. É o que acontece com muitos. Então não é que Deus traz o sofrimento, Deus não traz sofrimento, mas Deus permite o sofrimento para que a pessoa possa gritar, meu Deus, me ajuda. Porque às vezes, enquanto ela está sofrendo um pouquinho, ela pensa, não, eu consigo lidar com isso, eu não preciso de ajuda, eu sei resolver isso, e ela vai ali, vai morrendo aos poucos. Então Ele permite às vezes você sofrer, não é porque Ele quer, é para que você possa falar, me ajuda, me ajuda. Imagina uma pessoa doente, por exemplo, imagina você doente, você tem uma enfermidade, aí você chega no médico e o médico fala, o que eu posso fazer por você? Aí você fica calado e fala, não, está tudo bem. Aí o médico, não, o que eu posso fazer? Está tudo bem. E você está lá, gemendo de dor, sentindo dor, não consegue se mexer, e ele pergunta, dói aonde? Não dói em lugar nenhum. O que ele vai fazer? Ele vai te internar à força? Não. Ele vai perguntar, dói aqui? Aí a pessoa, não, mas dói, não. Quer dizer, o que o médico vai poder fazer? Ele só pode fazer quando a pessoa fala, dói. Aí ele começa a examinar. E aqui, dói? Dói. E aqui, dói? Dói. Então vamos fazer esse exame, vamos tomar esse medicamento. Aí você sai de lá bem. Você pode não sair dali imediatamente sem dor, mas você vai sair dali sabendo que tem que ser feito para passar a dor. É ou não é verdade? Quando a pessoa se humilha e pede ajuda. Mas quando a pessoa é orgulhosa, quando ela diz assim, não, eu consigo lidar com isso, eu não quero que ninguém veja. Tem muita gente, por exemplo, que pensa assim, eu não quero ir na vigília, ou eu não quero ir na oração forte, porque eu não quero manifestar, ou eu não quero que ninguém me veja daquela forma. Quer dizer, ela está mais preocupada com o quê? Ela está mais preocupada com o que os outros vão achar dela, pensar dela, do que resolver o problema dela. É muita burrice, é ou não é? É a mesma coisa que você precisar de uma cirurgia, aí você chega no quarto, o médico, nós vamos te operar. Aí quando vem mandar você tirar a roupa e botar o avental, você fala, não vou tirar minha roupa não. Aí o médico, não, mas precisa tirar para entrar. Não. Se é para tirar a roupa, então eu não quero operar não. Não é uma estupidez? É ou não é verdade? Então não sei se alguém aqui já sofreu, já teve alguma cirurgia. Quem já teve cirurgia aqui? O que você faz? Você fala, faz o que for preciso. É para tirar a roupa, eu tiro. É para dormir, eu durmo. O que precisar, eu faço. Porque eu quero ajuda. E essa humildade, essa entrega, essa sinceridade é o que ajuda você a se libertar. Quando a pessoa faz isso e fala, eu preciso de ajuda, aí dá para vir um valente maior do que o diabo e arrancar ele da vida da pessoa. Aí a gente pode entrar. O obreiro entra, o pastor entra, nós entramos quando a pessoa fala assim, me ajuda.
Aí nós somos mais valentes do que os demônios que estão aí. Aí a gente consegue arrancá-los. Mas se a pessoa fala, não, eu estou bem, eu vou resolver, eu não gosto que ninguém veja, eu não gosto de falar dos meus problemas, eu não quero que ninguém me veja assim, então não tem como. Aquele valente, que é o diabo, é valente, ele continua trabalhando, continua trazendo sofrimento, e a situação da pessoa vai piorando, 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 até que não haja mais jeito. Então, a pergunta é justo o diabo trabalhar na vida de uma pessoa? É, se ela escolhe desobedecer a palavra de Deus. É justo ele tocar na vida de alguém que obedece a Deus? Não, aí ele não pode tocar, e ele sabe disso, aí ele não pode tocar. Mas se ele tem tocado em você, se ele tem trabalhado na sua vida, tirado a sua paz, fazendo você sofrer, então permita que um mais valente do que ele te ajude. Os obreiros, os pastores, permita, falando, eu preciso de ajuda. Amém? Aí entra a sinceridade, entra a humildade, entra a pessoa realmente se humilhar diante de Deus para buscar o socorro. Ah, se o meu povo me escutasse. É o que Deus fala. Clama a mim no dia da tua angústia, eu vos livrarei e vós me glorificarás. Quer dizer, você vai dar um testemunho, você vai me glorificar quando eu te livrar, mas eu só posso te livrar quando você clamar, quando você me pedir ajuda. Pede socorro que eu venho, pede socorro que eu venho. Os hospitais estão cheios agora nesse momento, existem pessoas dentro de ambulâncias prontas para sair. Agora, nesse momento, tem várias ambulâncias espalhadas pelo mundo, com motoristas lá, esperando para sair. Mas eles vão para onde? Por exemplo, vai chegar uma ambulância aqui agora? Você acha que vai parar uma ambulância aqui na porta do João Dias agora? Não, só se a gente chamar. Só se alguém tiver um problema e for chamada a ambulância, ela está lá. O pessoal está lá, dentro da ambulância esperando, só vai vir se alguém chamar. É assim com Deus. Ele só vai poder ajudar quem chamar, quem falar, me ajuda, eis-me aqui, eu preciso do teu socorro. Amém? Fica ligado, galera, já voltamos com a live FJU. Você já sentiu que precisa de algo a mais na sua vida espiritual? Algo que vá além do comum. Algo que te impulsione a um novo patamar de conexão com Deus? A FJU te entende. Por isso, promovemos as reuniões do Algo a Mais, um espaço para aqueles que buscam ir além. Nossos encontros semanais não são comuns. São momentos de troca, aprendizado e crescimento. São temas direcionados ao seu dia a dia para te auxiliar em seu crescimento espiritual. O objetivo do Algo a Mais é simples. Queremos que você receba algo além do que já recebeu de Deus. Se você buscar mais, se você deseja ir além, junte-se a nós nas reuniões do Algo a Mais da Força Jovem Universal. Acesse nosso site e saiba onde nos encontrar. Nós estamos falando sobre a justiça, né? E quando nós somos justos, nós podemos cobrar a justiça. Quando nós não somos justos, nós não temos direito à justiça. Então, por exemplo, o cara trabalha e ele engana o patrão, ele rouba, ele chega atrasado, ele é um mau empregado. Ele não pode cobrar um aumento do patrão. Ele não pode cobrar do patrão um tratamento especial. Não seria justo, porque ele é injusto. Agora, se ele é um empregado íntegro, correto, chega na hora, fica até mais tarde, não enrola, não rouba, dá o melhor pela empresa, ele pode cobrar justiça. Ele pode cobrar um salário justo. Ele tem o direito de fazer isso. Então,
como nós falamos aqui, você vê que todos os que manifestaram, e não é só quem manifestou não. Não pensa assim, então se eu não manifestei é porque não havia um mal na minha vida. Não, não é verdade isso. Nem todas as pessoas manifestam como você viu aqui, mas não significa que não existe um mal na vida deles. Por exemplo, eu nunca manifestei com demônios. Eu via minha mãe manifestando em casa, mas eu nunca manifestei, mas eu era endemoniado. E como é que eu sei que era endemoniado? Primeiro eu sei como que a minha vida era, e eu sei o que eu fazia. Eu nunca manifestei. Como que eu me libertei então? Eu me libertei ouvindo a palavra de Deus e colocando em prática. Então não é porque você não manifestou como outros manifestaram, que não existe um mal, não existia um mal na sua vida, não se engane. Bispo, por que alguns manifestam? Aí vem do abrir o coração. É bom quando a pessoa manifesta, porque pelo menos ela consegue entender o que está acontecendo. Quem não manifesta, a pessoa fica sempre pensando, não, meu caso não é assim, eu sou diferente, está vendo, não é comigo. E às vezes o diabo usa isso para enganá-lo. Então, quando você está fazendo o que é certo, você tem direito à justiça. Quando você não faz o que é certo, aí só a misericórdia de Deus. Então, existe uma diferença entre justiça e misericórdia. O que é a justiça? O cara vai para o tribunal e ele não é culpado, e o juiz o liberta. O juiz não fez nenhum favor para ele, porque ele não tinha cometido um crime. Então, quando aquele homem é liberado, é justo, a justiça foi feita. Mas existem situações em que a pessoa cometeu um crime, a pessoa fez algo errado, e o juiz também o libera, mesmo sabendo que ele cometeu o crime. Por quê? Porque naquele momento o juiz está usando de quê? De misericórdia, para dizer, você deveria ser preso, mas eu vou te dar uma oportunidade de recomeçar. Não é isso? Então, justiça é uma coisa, misericórdia é outra. Justiça é quando você tem direito, misericórdia é quando você não tem direito, mas ainda assim você recebe uma oportunidade, recebe uma chance. Veja que Jesus morrendo na cruz, ele usou de misericórdia para com a gente, porque a gente não merecia. Nenhum de nós merecemos a salvação, mas ele morreu na cruz por nós. Ele teve misericórdia da gente. Então, como nós mostramos aqui, o que o diabo usa para entrar na vida de uma pessoa? Ele usa uma porta aberta. Quando há o pecado, ele entra, e é justo ele destruir a vida da pessoa, porque ela deixou. Então, quando ela chega para Jesus, com aquela vida errada, destruída, como o caso delas aqui, e ela chega, meu Deus, eu quero mudar, me perdoa. Ela está pedindo a ele o quê? Pedindo o quê? Misericórdia. Normalmente, quando a pessoa tem direito à justiça, ela fala com o queixo levantado, você tem que me ajudar, é justo. Você comprou um produto numa loja, você comprou lá um tablet na loja, e você saiu da loja e o tablet não está funcionando, você pagou um dinheirão, você volta lá pedindo o quê? Misericórdia ou justiça? Você chega lá e fala assim, por favor, se possível, troca para mim. Você faz isso? Não, você já entra revoltado, você já entra, cadê o gerente? Porque é justo, você saiu da loja, você não usou aquilo e ele quebrou, ele não está funcionando. Então você já chega lá de peito levantado, você já chega gritando que eu digo eu quero falar com o gerente, você já chega revoltado, porque você pagou, você tem direito àquilo ali. Agora, quando você sai da loja e você deixa cair, quebra, já não é culpa do produto, é culpa sua. Aí como é que a gente entra na loja? Fala do quê? Aí você já entra de cabeça baixa, olha, por favor,
É ou não é verdade? Por favor, não teria como o senhor me ajudar? Você não tem o direito de cobrar, porque você que deixou cair. Mas você pode pedir o quê? Misericórdia. E muitas vezes a pessoa vai lá, ó, tá bom, ó, você não merecia não, tá? Não é o seu direito, mas a gente entende, vai dar para você. Como é que você sai dali? Quando é justiça, você sai assim, e é isso mesmo, hein? E a próxima vez não compro mais aqui. É ou não é? Mas quando é misericórdia, você sai como? Muito obrigado, muito obrigado. Olha, obrigado, hein? Desculpa, obrigado, tá? Por quê? Porque você sabe que você não tinha direito, mas ainda assim você teve o favor daquela pessoa. E Deus tem misericórdia da gente. Você que tem vivido uma vida errada, como eu falei, quando você vive uma vida errada, você está abrindo as portas para o diabo, e por isso o sofrimento. Mas se você chegar para ele e falar, meu Deus, por favor, eu não quero mais ser assim, eu errei, eu tenho vivido no pecado, eu tenho vivido uma vida errada. Ah, mas e o meu passado, os meus pecados? Jesus é tão misericordioso que Ele está pronto para perdoar você por tudo que você fez. E às vezes a pessoa que fez coisas erradas, ela não consegue nem olhar para a gente. Quando eu falo assim, a primeira coisa que ela faz é abaixar a cabeça. E ela pensa assim, eu não tenho direito, eu não mereço. Realmente, você não merece. Eu não merecia, ninguém merecia. Mas Ele é misericordioso. E quando há o arrependimento, então a pessoa tem direito à misericórdia de Deus. Foi assim com Davi, que pecou. Davi cometeu um crime terrível. Não foi só dormir com a mulher de um outro homem. Ele mandou matar o marido dela, um dos melhores amigos dele. Terrível. Mas Deus teve misericórdia dele. A mulher adúltera, que foi pega em adultério, que estava pronta para ser o quê? Apedrejada. E a lei permitia que ela fosse apedrejada. E Jesus a perdoou e deixou ela ir embora para começar uma vida nova. Ele usou de quê? De misericórdia para com aquela pessoa. Jesus teve misericórdia de Pedro. Pedro negou Jesus. E Jesus falou, você vai me negar. Você vai fazer isso, 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 mas eu estou orando por você. E quando Pedro negou Jesus, ele estava lá chorando amargamente. Jesus foi misericordioso com ele, deu a chance para ele começar uma vida nova. Zaqueu era ladrão. Ele roubava os judeus. Mas quando ele levantou e falou que a partir de agora, se eu roubei alguém, eu vou dar 4 vezes mais do que eu roubei, a metade do que eu tenho eu dou para os pobres. Ele se desapegou do dinheiro, das riquezas que ele tinha. Jesus falou, hoje houve salvação na sua casa. Ele não merecia pelo que ele tinha feito, mas Jesus teve misericórdia dele. Mais juntos do que nunca.